Depois da. Estou gravando também, tá? Só para avisar. E aí, ao final, depois da nossa primeira apresentação, a equipe do Market Access, que foi a consultoria que desenvolveu o estudo, fará uma apresentação sobre o estudo e sobre o tema que a gente está trabalhando. E aí, ao final, a gente abre para perguntas. Então, eu queria pedir que todos os microfones fiquem fechados durante o período da apresentação. E aí, a gente pode iniciar o nosso webinar. Vou passar a palavra para o Norberto, nosso presidente executivo, para as boas-vindas. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos e todas presentes aqui no seminário. É uma honra tê-los aqui, e a gente iniciar esse processo de discussão sobre, não processo, não iniciar, mas assim, dar continuidade ao processo de discussão sobre a exploração da biodiversidade brasileira, né? Como um carro-chefe, definitivamente aí como um carro-chefe para descoberta tanto de novas drogas, como oportunidade de negócio, ampliação da competitividade do Brasil para exportação, e atração de investimento, né? Eu só queria fazer uma lembrança de que a gente trabalha com esse tema mais fortemente e internacionalmente desde 2019. A gente começou já um trabalho sobre esse tema, publicamos algumas coisas no exterior, levamos essas discussões nos eventos que nós organizamos junto com a Apex Brasil, no exterior também. A repercussão foi imediata e a gente conseguiu monitorar que diretamente trouxemos, no primeiro ano de trabalho, mais de 42 milhões de dólares para cá em desenvolvimento de novos produtos, pesquisa aqui no Brasil. Depois, a base de desenvolvimento aqui brasileira, ela expandiu muito, ela cresceu. Então, os laboratórios eles se estruturaram melhor. Então, a gente está indo para a gente avançou muito nessa pauta, na estrutura de desenvolvimento. A gente amadureceu bastante. Depois aqui está a Isa para falar um pouco. A gente está no processo de amadurecimento de um elo importante dessa cadeia, que são as startups, que a gente trabalha, que é um dos focos. O Marcos Valadares também está aqui para falar um pouco para vocês desse projeto da Apex. E a gente está entrando num outro marco agora, né? 2024 em diante, a gente está alinhando esse tema biodiversidade com as propostas feitas pelo NIB, que é a nova política industrial brasileira, e o que lá fora esperam da gente em relação a esse tema. É muito falado biodiversidade e tal, e a gente entrega pouco, pragmaticamente, para eles. E isso a gente vê que é deixar dinheiro em cima da mesa e oportunidades, inclusive, de melhoria para a saúde, descoberta de novas moléculas, etc. E se você for olhar dados, né, de pesquisa, eu não consigo falar com exatidão, mas eu lembro que de um levantamento feito por nós, a gente falou ano passado, acho que foi, das moléculas que foram registradas num período de quase 2 décadas, a grande maioria, eu posso estar falando, mas eu acho que era algo em torno de 60%, 50%, ou eram da biodiversidade ou eram inspiradas na biodiversidade. Estou falando de novos medicamentos. Então, assim, novamente, deixar dinheiro em cima da mesa. E esse webinar aqui é uma ponta desse iceberg, é uma ponta do trabalho que a gente vai desenvolver. Nós, o ano passado, propusemos uma coalizão, que é a coalizão FITO, que é entre a Bifina, a Bifisa e a Biquif, para a gente tratar internamente esse tema, para desenvolver o ecossistema, para falar sobre biodiversidade, e a gente está com esse olhar para fora. Quem está olhando para a gente? Né? Quem são os fundos que estão olhando para a gente? Quem são os pesquisadores que a gente pode se associar para a gente desenvolver? E o que a gente tem para propor aqui? Né? O que nós vamos trabalhar? E hoje a gente inicia formalmente essa nova fase, e a Bio Convention, já aproveito para convidar todo mundo, vai acontecer em San Diego dos dias 3 a 6 de junho. A gente vai ter uma parte dedicada à biodiversidade no nosso pavilhão e nas nossas discussões, dentro dos painéis, etc., para que a gente possa alavancar de maneira consistente, permanente, essa questão da biodiversidade.
A gente espera trazer bons resultados, é isso que a Apex espera da gente, é isso que os empresários esperam da gente, é isso que a gente espera do Brasil. Então, sejam aí bem-vindos, muito obrigado pela a consultoria que organizou todo esse estudo para nós, que vão apresentar aqui hoje. Está aqui a Liliana, que vai falar sobre esse trabalho, a Martina também está aqui. Então, agradeço e bom evento a todos. E a Biqui fica à disposição para que a gente possa se tornar referência e não seja algo do futuro. Que esse presente aqui seja marcado por algo que efetivamente nós vamos fazer acontecer. Obrigado, gente. Perfeito, Norberto, muito obrigada. Pessoal, eu vou colocar uma breve apresentação aqui sobre o projeto Brazilian Farm and Health antes da gente iniciar também, tá? Então, é, dando as boas-vindas também, como disse o Norberto, ficamos muito felizes que todos estejam aqui participando dessa atividade, adquirindo mais conhecimento e trabalhando para que a gente possa desenvolver essa área de atração de investimentos aí, principalmente relacionada à biodiversidade, né? Bom, então, só para que vocês tenham ciência um pouco sobre o nosso projeto aqui, para quem não conhece, temos muitas empresas que fazem parte do Brazilian Farm and Health aqui no nosso webinar hoje, mas para quem ainda não conhece, para quem quer um pouco de informação, a Bikif tem um projeto em parceria com a Apex Brasil, que é a Agência de Promoção à Exportação, há mais de 11 anos, né? E o resultado dessa parceria é o Brazilian Farm and Health. É um projeto voltado para atração de investimentos e incentiva a promoção das exportações no mercado internacional, né? O nosso foco é trabalhar para que as nossas empresas possam crescer internacionalmente, expandir para novos mercados e também atrair investimento para o Brasil. Essa atividade, esse webinar, ele está sendo desenvolvido justamente por uma ação realizada dentro do projeto do convênio passado, né? O projeto se encerrou agora no final do ano, mas estamos em processo de renovação para mais um novo ciclo, né? Então, esse estudo ele foi desenvolvido no âmbito do convênio passado, onde a gente identificou a necessidade de conhecer um pouco mais sobre oportunidades de investimentos, principalmente voltados para a biodiversidade. Então, decidimos fazer esse material, esse estudo, e aqui estamos, né, na apresentação final dos resultados e de todas as informações colhidas durante esse processo, né? Ah, uma breve apresentação sobre o projeto em geral. Então, nós trabalhamos com as três verticais: saúde humana, saúde animal e IFAs, né, os insumos farmacêuticos ativos. Trabalhamos as duas frentes, como eu comentei. Então, a gente visa a frente de exportação para promover as empresas brasileiras que já estejam nesse processo maduro de exportar e de buscar novos mercados internacionalmente. E a gente também trabalha a frente de atração de investimento, que é ressaltar a importância do Brasil, o nosso fortalecimento e atrair investimentos e parcerias para cá, tá? Esses são os mercados que vamos trabalhar a partir de 2024. Então, são os países que a gente deve fazer algumas atividades e que são prioritários para as empresas que fazem parte do projeto da Biquífica Apex Brasil, o Brazilian Farm and Health, né? Eu posso compartilhar esse material depois com todos, sem problema nenhum. E aqui é o nosso calendário de atividades para o ano de 2024, né? Então, temos algumas atividades. Aqui a gente tem um pouco do que está previsto para o novo convênio, né? Para o novo calendário de atividades do projeto e para a Biquif em geral, né? De novo, o Brazilian Farm and Health é um projeto que está voltado para as empresas do setor de saúde como um todo, que tenham interesse em expandir para o mercado internacional e para a atração de investimentos. A gente trabalha para fazer isso, então estamos aqui da equipe da Biquif, né? Estamos aqui eu, Gabriel, que trabalha comigo na frente de exportação, o Marcos Valadares, que vai falar daqui a pouco, na frente de atração de investimentos. Então, estamos todos à disposição para o que for necessário relacionado a esse tema. E caso haja alguma dúvida ou vocês tenham interesse em saber um pouco mais sobre o BPH, né, aqui estão os nossos contatos, o meu e do Gabriel, direto, e o Marcos depois ele pode deixar o contato dele também, para que a gente possa aí ficar à disposição para auxiliá-los, tá? Antes de eu passar a palavra para o Marcos, eu queria chamar a Isabela da Biominas, para que ela possa falar um pouquinho sobre o Inova Fito Brasil, né, que é um programa também super legal, que foi desenvolvido nesses últimos anos e que também o projeto, o BPH, também acabou tendo sua participação aí na tradução da plataforma. Isa, você consegue
Passo a Sim, palavra para você agora. Deixa eu só parar de obrigada, compartilhar aqui. Jéssica. Obrigada pelo convite, a Biquive, para estar falando da Inova Fito Brasil aqui hoje. Para quem não conhece, a plataforma Inova Fito Brasil é uma plataforma que tem como objetivo transformar toda a pesquisa com base na biodiversidade brasileira em inovação. E aí, principalmente na área de fitoterapia, mas como bem Norberto disse, quando a gente estuda a biodiversidade, a gente vai além da fitoterapia, né? A gente pode pensar em moléculas que a gente se inspira para criar novos medicamentos, a gente pode pensar no segmento de cosmético, nutracêutico, então a plataforma ela tem um foco principal em fitoterápicos, mas ela vai muito além, né? Ela pode alcançar aí vários mercados e várias iniciativas. E aí, como que a gente faz isso? A gente criou uma plataforma em parceria com a Fiocruz, com o Grupo Centroflora e o Instituto Stella, que hoje conta com o apoio da Anvisa, da FINEP, da Biquif, de várias outras instituições, com o objetivo principal de criar uma trilha de desenvolvimento de projetos baseado em TRLs, para que pesquisadores e startups possam cadastrar os seus projetos, compreender qual nível de desenvolvimento eles estão e, a partir disso, criar ali o planejamento estratégico de desenvolvimento do seu projeto. Por que isso é importante? Porque é muito comum acadêmicos e startups chegarem até a indústria acreditando que seu projeto está muito desenvolvido, mas vê que lá atrás ele não realizou algum teste ou alguma etapa que é fundamental para a Anvisa e para a indústria. Então, isso acaba gerando uma frustração muito grande dos dois lados, e a plataforma que ela faz é diminuir bastante esse risco, já trazendo todo o desenvolvimento de como ele deve ser feito da maneira correta, com todos os guias, todas as informações necessárias para que o pesquisador siga e consiga, caso seus resultados sejam positivos, submeter um projeto ou um novo medicamento, né, um novo produto, junto à Anvisa. Então, é uma plataforma muito importante com esse viés de educação, mas também de conexão. Então, a plataforma hoje, eu vou deixar o link para vocês, ela é aberta para qualquer pessoa, gratuitamente, então vocês podem entrar, empresas, investidores, podem identificar projetos promissores e começar um relacionamento, começar um contato com eles. Então, a ideia é justamente trazer mais informação para o segmento, para as startups e para os pesquisadores, mas também focado na criação de conexões, né? Então, vou deixar o link aqui para vocês conhecerem. A partir desse ano, né, com o apoio da Biquif, do programa Brasília Farm and Health, com a plataforma traduzida para o inglês, a ideia é atrair também parceiros internacionais, então atrair empresas de fora, atrair investidores estrangeiros que querem apostar na biodiversidade brasileira como uma fonte de inovação para o desenvolvimento de novos produtos, né? E aí, principalmente na área da saúde. Então, estou deixando aqui o link para vocês. E aí, vou aproveitar para anunciar que a gente vai fazer um evento em novembro, o Inova Fito Brasil Summit, que justamente vai trazer pessoas, né, que querem trabalhar a biodiversidade brasileira voltada para a inovação nesses segmentos, para que a gente possa ter uma interação maior, conhecer projetos promissores. Então, em breve aí também a gente tem mais informações sobre esse evento, ele vai acontecer no Rio de Janeiro. E aí conto com a presença de vocês, a Biquif, um parceiro aí também do evento. Então, realmente acho que esse é um ano importante para a gente pegar essa pauta da biodiversidade aplicada para o setor e conseguir expandir e criar novos projetos de sucesso. Então, fiquem à vontade, se tiverem qualquer dúvida, eu vou deixar meu contato também, caso vocês tenham aí alguma dificuldade com a plataforma. Mas agradeço, Jéssica, Norberto, pelo tempo, e a gente está à disposição também para conversar com todos vocês. Obrigada. Perfeito, Isa, muito obrigada. Obrigada aí por todas as informações. E, bom, a plataforma está no chat, tá? Para quem tiver interesse, ou quem quiser também os contatos da Isa, também está lá no chat para poder acessar. E agora eu passo a palavra para o Marcos Valadares, que está no time da Biquif agora e do Brazilian Farm and Health conosco esse ano, para falar um pouquinho sobre a frente de atração de investimentos e fazer também aqui algumas considerações antes da gente iniciar a apresentação do estudo. Marcos. Obrigado, Jéssica, pela palavra, obrigado pela oportunidade da gente poder conversar um pouquinho a respeito disso também. Como foi comentado, é um prazer me unir ao time para a gente trabalhar nessa questão de levantar
e atrair investimentos nas iniciativas brasileiras. Definitivamente, o tema de biodiversidade é um tema que coloca o Brasil no mapa de conversas e de discussão sobre este assunto. No entanto, estava inclusive conversando com algumas pessoas antes, eu entendo que existe uma ponte a ser construída entre o tema de biodiversidade e o valor agregado que fármaco geralmente tem na história mundial. Só que isso não é nunca antes visto. Eu me lembro, quando estava lendo um livro muito recomendado para quem trabalha na área de desenvolvimento de fármaco, chama A Billion Dollar Molecule. É um livro que descreve a história da farmacêutica Vertex, que é uma empresa que tem hoje nos Estados Unidos, muito bem sucedida, mas desde o seu início ele conta um pouco da história farmacêutica também, e o autor ele comenta de um momento da história onde logo depois da descoberta da penicilina, as pessoas começaram a perceber o valor da diversidade, da biodiversidade. Empresas financiavam os seus funcionários quando faziam viagens para o exterior para trazer amostras dos locais onde eles estavam indo para ver se tinha algum tipo de molécula relevante que pudesse ser usada com interesse farmacêutico. Isso, assim, isso foi um boom que aconteceu na década de 50 e 60, quando essas moléculas, quando um screening simples era suficiente para você geralmente pegar uma molécula e poder registrar essa molécula como uma molécula relevante para o ambiente farmacêutico. Sabemos que desde a década de 60 até aqui muita coisa cresceu e eu entendo que a complexidade da biologia também cresceu. Então a gente tem outras ferramentas aqui, na verdade o nosso conhecimento da complexidade da biologia cresceu. E temos ferramentas hoje à disposição que permite a gente screenar ou vasculhar essa biodiversidade com muito mais profundidade e entregar mais valor para o final da cadeia. Porque certamente hoje nós temos acesso aos medicamentos, mas não necessariamente a origem de onde aquilo ali saiu. Então, nós precisamos construir esse valor dentro da cadeia para que ele seja realmente observado ou tangibilizado ali na frente. E eu entendo que o Brasil está numa posição privilegiada para poder fazer isso. Nós temos a maior biodiversidade do planeta, isso está dentro do estudo que vai ser apresentado aqui em breve, e temos um interesse de acessar esse mercado farmacêutico por diversas razões. O Brasil ele tem interesse de acessar esse mercado farmacêutico porque é um mercado que gera muito valor para o mundo no geral, mas também gera valor para a nossa população. Vale a pena dizer que quando nós estamos investindo no mercado farmacêutico, os primeiros beneficiados são nós mesmos, nós que estamos aqui dentro do nosso país, que vamos acessar esse tipo de medicamento, porque quando estamos participando do desenvolvimento, nós temos acesso à tecnologia e conseguimos beneficiar os próprios pacientes. Então, é algo que não só é benéfico financeiramente falando, ou tendo uma posição de valor econômico, mas também tem valor para a sociedade, tem valor para nós. Eu acho que vale a pena a gente construir essa ponte muito bem construída, porque uma vez feito, eu entendo que a gente consegue entregar muita coisa no final da cadeia. Eu insisto, obviamente somos muito otimistas com todas as possibilidades, mas entendendo também que tem muita coisa a ser feita. O trabalho é árduo, o ambiente farmacêutico é um ambiente, não é novidade para ninguém, que é altamente regulado, mas que é muito sensível à eficácia dos produtos. À medida que você vai agregando valor ao produto que você está criando, você tem condição de eventualmente ser mais beneficiado ali na frente com os recursos, com todo o desenvolvimento, mas é um desafio e é um trabalho árduo. Mas aqui a Biquif, junto com outros parceiros, também está trabalhando muito forte para conseguir encurtar esse caminho e facilitar o acesso não só a financiamento, mas também a casos de sucesso de medicamentos derivados da biodiversidade brasileira. Então, com isso eu termino aqui a minha colocação, agradecendo mais uma vez a oportunidade e passando, eu não entendo se eu passo para a Jéssica agora ou se eu já passo para a Martina e para a Liliana. Obrigada, Marcos. Obrigada aí pelas suas palavras e por todas as suas contribuições. Bom, nesse momento vou passar a palavra para a Liliana e para a Martina, que são as nossas duas colegas que estão aqui para fazer a apresentação do estudo e para fazer todas as colocações. E como eu comentei, pessoal, ao final, assim que as meninas terminarem a apresentação, a gente abre para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira alguma informação adicional. Ok? Obrigada, Jéssica. Obrigada, Marcos. Precisava só aqui de partilhar o ecrã agora. Acabei de colocar você como Perfeito. responsável. Obrigada. Ok, penso que estão a ver corretamente, certo? Perfeito. Eu posso só fazer a introdução da Liliana, do estudo. Nós somos da Market Access, estamos responsáveis por fazer esse estudo, junto com a Biquif.
para identificar os fundos de financiamento que tivessem interesse em desenvolver a biodiversidade no Brasil, né, em proteger e desenvolver fármacos com base na biodiversidade do Brasil. Nesse contexto, fizemos uma identificação de 50 fundos e caracterizamos mais de 30 deles, né, conforme os objetivos, se já tinham investido no Brasil, identificamos alguns contatos diretos que podem ser úteis depois. E nos permitiu, esse estudo também permitiu identificar algumas tendências nos setores, tanto na Europa quanto na Ásia-Pacífico e América do Norte, né, principalmente porque vamos ver que é um dos locais mais conseguem mais financiamento para essa área. E, além disso, promovemos contato com alguns fundos que se mostraram interessados em estar em contato com o setor farmacêutico e principalmente com as empresas brasileiras. Vamos também falar disso e algumas recomendações estratégicas para que possamos obter mais financiamentos. A minha colega Liliana vai explicar agora melhor, em detalhe, e no final também podemos compartilhar essa apresentação, que é mais curta do que o estudo, para que possam ver. Muito obrigada, Martina. Conforme a Martina estava a dizer, eu penso que depois também terão acesso aqui ao estudo global, mas de qualquer maneira depois esta apresentação acaba por ter um resumo e ser mais fácil de analisar, por isso depois também poderemos partilhar. E antes de começar aqui a falar propriamente do panorama internacional de financiamento à biodiversidade e como é que tem evoluído, o estudo começou por fazer um contexto um bocadinho mais geral de como é que este setor tem evoluído, algumas tendências, e acho que era interessante começarmos precisamente por aí. E a verdade é que, e voltando aqui um bocadinho ao ano 2020, 2021, a pandemia de Covid-19 motivou de uma forma muito evidente e de uma forma muito positiva o crescimento do setor da saúde, levou aqui ao investimento de bilhões em inovação na área da saúde. Aliás, foram investidos mais de 44 bilhões de dólares em inovação na área da saúde nos anos da pandemia, e isso superou todas as expectativas, porque é um valor que corresponde ao dobro daquilo que normalmente se verificava em anos anteriores, e acabou também por ser... só aqui uma questão, porque estou a receber aqui um pedido para entrarem na sala, só para admitir. Isso acabou também por motivar o crescimento do setor farmacêutico, que recebeu parte deste investimento concedido ao setor da saúde, e o setor farmacêutico acabou também por em 2022 verificar um aumento no seu valor global, tendo atingido aqui 1,5 bilhões de dólares em 2022. E se nós olharmos aqui um bocadinho com mais atenção para o setor farmacêutico, neste gráfico que estou agora a apresentar, nós conseguimos ver uma divisão das vendas de produtos farmacêuticos entre os produtos provenientes do segmento, digamos que tradicional, convencional, e os produtos provenientes do segmento biotecnológico, e aquilo que conseguimos perceber é que, de facto, ao longo dos últimos anos, o segmento biotecnológico tem assistido a um crescimento gradual. Neste momento representa cerca de 40% das vendas de produtos farmacêuticos em termos mundiais, e espera-se que continue aqui a crescer ao longo dos próximos anos, sendo expectável que por volta de 2028 a cota seja aqui de 44%, e por isso continuará, direi aqui, a roubar um bocadinho a cota ao segmento mais convencional, e isso acaba também por nos dar a indicação de que temos aqui perspectivas muito interessantes. Só um bocadinho, que estou aqui a ter pedidos para entrarem na sala e só para permitir a entrada. Portanto, esta confiança crescente que o consumidor tem revelado aqui nos produtos de base biológica, esta preferência crescente por este tipo de produtos, faz com que também se perspective que aqui nos próximos anos o setor biofarmacêutico apresente uma taxa de crescimento anual muito interessante em termos mundiais, e espera-se que seja superior a 8% por ano entre 2023 e 2028. E a este nível torna-se também interessante destacar que o investimento em investigação e desenvolvimento na área biofarmacêutica tem aumentado ao longo dos anos, e isso também devido a uma demanda crescente em termos de prevenção e tratamento de várias patologias, e também devido a um aumento na incidência de casos de doenças infecciosas, neurológicas e cancerígenas. Tudo isso tem sido aqui um motor para o crescimento deste setor.
A par disso, dar também aqui a nota que o número de novos registros para testes clínicos e aprovações a produtos farmacêuticos de base biológica tem aumentado, o que faz com que cada vez hajam mais produtos disponíveis no mercado e isso acaba também por levar aqui ao crescimento deste setor. Vou avançar aqui, ok. Se olharmos agora um bocadinho mais especificamente para a região da América Latina, aquilo que nós conseguimos perceber é que, de facto, esta região tem acompanhado as tendências globais. Entre 2015 e 2021, verificou-se um crescimento abrupto no financiamento concedido a empresas do setor da saúde, na ordem dos 4.700%, e aqui relativamente a esta região é também interessante destacar o papel que o segmento de Health Tech tem tido. O segmento de Health Tech tem contribuído de uma forma muito evidente para o desenvolvimento do setor da saúde e, por consequência, também para o desenvolvimento do setor biofarmacêutico. Se nos focarmos no mercado brasileiro, e isto acaba por ser muito interessante e mostra-nos que efetivamente o mercado brasileiro tem elevado potencial na esfera internacional, o Brasil é o único mercado na América Latina que se destaca num ranking que posiciona os mercados com maior destaque no setor farmacêutico. E isto pode estar aqui muito relacionado com o potencial de riqueza biológica que está instalada no Brasil e que acaba por tornar este mercado atrativo neste setor. E voltando aqui um bocadinho àquilo que eu dizia há pouco, efetivamente o segmento da Health Tech tem contribuído para o desenvolvimento do setor da saúde e biofarmacêutico na América Latina e também no mercado brasileiro. E se nós cruzarmos isto aqui com um dado que nós achamos muito interessante, que é o facto de que 80% das empresas brasileiras já incorporam a inovação aberta na sua agenda estratégica, nós conseguimos perceber que o mercado brasileiro tem aqui muito potencial para desenvolver um ecossistema muito inovador, muito empreendedor na área de Health Tech, e isso iria permitir-nos posicionar o Brasil com mais competitividade neste setor, ao lado de outros mercados, de outras economias que têm muito potencial, como é, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Okay. Desculpem, só aqui admitir que, entretanto, estou a receber pedidos para entrarem na sessão. Pronto, ou seja, aquilo que nós conseguimos ver um bocadinho com esta informação que fui apresentando é que, efetivamente, o setor biofarmacêutico tem recebido cada vez mais atenção e isso deve-se também ao facto de a biodiversidade ser um tópico olhado com cada vez mais atenção em termos globais. As próprias políticas mundiais têm feito esforços para que este seja um tópico que receba cada vez mais atenção e a título de curiosidade posso, por exemplo, dar aqui a nota de que em 2022, no final de 2022, realizou-se uma reunião entre as principais economias mundiais, das quais resultou a definição de um quadro mundial para a biodiversidade, onde está precisamente previsto a definição de ações que aumentem o financiamento concedido a esta área. E é óbvio que isso depois acaba por impactar muito positivamente o setor biofarmacêutico. Aliás, também um bocadinho aliado a isso está o facto de que atualmente, o próprio setor financeiro é altamente dependente da natureza dos seus recursos. Por exemplo, mais de metade do PIB mundial é dependente da natureza e dos recursos que esta disponibiliza, e por isso existe também uma preocupação e uma atenção crescente com esta questão e faz com que estejam aqui a surgir enormes oportunidades de financiamento que devem ser exploradas e o objetivo aqui deste trabalho é precisamente identificar algumas dessas oportunidades e definir ferramentas que nos permitam posicionar o Brasil de uma forma competitiva para beneficiar deste financiamento que tem surgido em termos internacionais. Se nós olharmos agora um bocadinho para cada área do globo e passando aqui um bocadinho a analisar algumas tendências, nós percebemos que a região da Ásia-Pacífico é aquela que, em termos percentuais, irá a partir de apresentar um maior crescimento da área biofarmacêutica. Contudo, se nós fizermos esta análise em termos brutos, a região da América do Norte lidera em grande escala. Esta região é responsável por mais de 40% da receita total gerada pela indústria biofarmacêutica e isso mostra-nos um bocadinho o poder e a competitividade que esta região tem. Em segundo lugar, depois temos aqui a Europa e depois sim, falando aqui em termos brutos, a região da Ásia-Pacífico.
E voltando aqui à região da América do Norte, temos que destacar que o mercado dos Estados Unidos é aquele que mais se destaca, e isto muito por causa do ecossistema inovador, empreendedor que este mercado tem. Acho que é um bocadinho do conhecimento de todos que os Estados Unidos são um mercado extremamente competitivo. Isso deve-se muito ao facto, por exemplo, por ter um complexo de universidades reconhecidas internacionalmente, por ter um ambiente muito propício à instalação de startups, por ser o mercado que mais financiamento gera para a área biofarmacêutica, fazem com que os Estados Unidos seja líder tanto na emissão de financiamento como na atração desse mesmo investimento que é feito nesta área. Este trabalho fez-nos então perceber que, efetivamente, existem cada vez mais oportunidades e, por isso, um dos principais objetivos do estudo que foi promovido pela Abiquife foi precisamente identificar algumas oportunidades de financiamento em termos internacionais. E, como a Martina referia, o trabalho previu aqui a identificação de 50 fundos. Estes fundos são oriundos das várias regiões do globo, mas um bocadinho em linha com aquilo que eu dizia há pouco, e o facto dos Estados Unidos liderarem um bocadinho o setor biofarmacêutico faz com que grande parte destes fundos estejam localizados precisamente no mercado dos Estados Unidos. Aqui, dar a nota, contudo, só deixar aqui a ressalva que, para além de fundos dos Estados Unidos, temos também fundos de outras regiões, nomeadamente da Europa, da Ásia-Pacífico e alguns também aqui da América Latina e alguns fundos brasileiros, alguns dos quais até conseguimos estar aqui em contacto direto. Dar só aqui uma nota de que entre os fundos caracterizados nós conseguimos dividi-los em 3 categorias essenciais. Uma primeira categoria de fundos privados, e aqui dar a nota que, desculpem, só permitir aqui a entrada de algumas pessoas que continuam a chegar, dar aqui a nota de que os fundos privados acabam por assumir um papel muito, muito importante nesta área, porque apesar de o financiamento à biodiversidade vir a assistir a um crescimento, alguns estudos indicam que o valor de financiamento global ainda não corresponde às necessidades e, por isso, o setor público apresenta aqui um papel muito interessante, muito relevante, para conseguirmos captar mais níveis de financiamento. Depois temos também alguns fundos mutualistas e alguns fundos públicos internacionais. E entre estes 50 fundos, 30 deles foram aqui analisados e caracterizados de uma forma bastante detalhada, nomeadamente acerca das pessoas de contacto, e penso que isso se calhar será uma das informações mais úteis depois para as empresas brasileiras, porque poderá permitir que consigam apresentar aqui uma ação, um programa diretamente a alguns destes fundos e ver aqui eventuais sinergias que possam até ser exploradas, mas para além destes contactos diretos, nesta caracterização, fizemos também a identificação de alguns projetos passados e procuramos aqui compreender um bocadinho em maior detalhe que tipo de questões é que são valorizadas pelos fundos para selecionarem determinados programas, determinados projetos, para que consigamos então definir ações, definir propostas de valor que vão ao encontro daquilo que eles procuram financiar. Depois, para além aqui desta análise um bocadinho mais detalhada e de forma a obtermos alguns inputs um bocadinho mais práticos, promovemos também, como a Martina referia no início, o contacto com alguns destes fundos, nomeadamente a FANBio, a Proparco e a Storm. Alguns deles, se calhar, até são familiares, nomeadamente a FANBio e a Storm. A Storm aqui com um impacto internacional bastante interessante, e depois a Proparco, que é aqui uma entidade de origem francesa, mas que também tem atuação no mercado brasileiro. E ao falar aqui com eles, conseguimos perceber algumas questões em mais concreto, conseguimos perceber alguns entraves que às vezes alguns financiadores poderão ter a investir no Brasil, e isso acabou por nos permitir definir algumas ações específicas para conseguirmos posicionar o Brasil e captar parte deste financiamento que está disponível. Desculpem, só aqui beber um bocadinho de água. Esta análise que nós fizemos, e falando aqui também com os fundos, aquilo que nós conseguimos perceber foi que existe aqui um grande foco para selecionar projetos que promovam de forma geral a conservação e a restauração da biodiversidade e projetos que assentem no fundo em 3 pilares essenciais, ou seja, verifica-se aqui uma priorização de ações que, para além de protegerem e de conservarem a biodiversidade, procurem combater as alterações climáticas,
que procurem proteger o meio ambiente e que, simultaneamente, tenham aqui um elevado impacto social. Ou seja, aquilo que nós conseguimos perceber de forma geral é que, para além de privilegiarem projetos que estejam focados na biodiversidade, privilegiam ações e programas que tenham um bocadinho esta componente e esta abordagem mais abrangente, que olhem para o meio ambiente como um todo e que tenham este impacto social associado também. Em termos de avaliação dos projetos, aquilo que nós fomos recolhendo, e mais particularmente no contacto com alguns dos fundos, foi que quando um financiador vai avaliar se vai ou não conceder financiamento a um determinado projeto, existem duas questões-chave que por norma são avaliadas. Uma delas é o nível de implementação das práticas ESG, isso é uma questão fundamental, e um segundo ponto é esta parte que eu referi há pouco de serem projetos, serem ações que têm uma abordagem um bocadinho mais agregadora, ou seja, que efetivamente estão focados na biodiversidade, mas que olham também para a saúde ambiental, para a saúde humana, para a saúde animal como um todo, e que criam este impacto social um bocadinho mais evidente. Depois aqui dar uma nota de que alguns dos fundos que listamos e alguns daqueles com quem falamos ainda não têm aqui, peço desculpa que estou a receber aqui pedidos para entrar, ainda não têm aqui projetos no setor farmacêutico, contudo, têm interesse em fazê-lo. Ou seja, aquilo que muitas vezes acontece é que estes investidores têm o foco na biodiversidade como um todo e depois trabalham com projetos de várias áreas, sem escolher aqui um segmento em específico. E particularmente ao falar aqui com alguns dos fundos, principalmente a Storm e a Proparco, nós conseguimos perceber que, apesar deles ainda não trabalharem diretamente com o setor farmacêutico brasileiro, terão muito interesse em fazê-lo, desde que consigam identificar aqui projetos que estejam alinhados com os seus pilares internos, que no fundo correspondem a estas questões que estava aqui a falar, de implementar as práticas ESG, terem uma abordagem um bocadinho mais agregadora e de serem projetos que consigam ter este impacto social um bocadinho mais evidente. Para além disso, dar aqui nota de que, em alguns casos, nós fomos percebendo que alguns dos fundos que identificamos ainda não têm projetos passados no mercado brasileiro, e quando nós tentamos compreender aqui um bocadinho o porquê, qual é que é o entrave a estes financiadores selecionarem o mercado brasileiro, nós conseguimos perceber que por vezes está associado aqui a uma imagem pré-concebida sobre o mercado brasileiro, associada aqui eventualmente a alguma tensão política e social, que muitas vezes acaba por passar a imagem de que o investimento no mercado brasileiro pode estar associado a um maior nível de risco. E por isso esses são alguns pontos fundamentais que temos que tentar trabalhar para posicionarmos o Brasil de uma forma competitiva e alavancar aqui a sua proposta de valor, a sua diferenciação em termos da biodiversidade. Passar aqui o slide. E aqui um bocadinho com base nestas conclusões que nós conseguimos tirar da análise aos fundos e do contacto que tivemos com alguns deles, nós definimos algumas ações críticas e para fazermos isso utilizamos aqui duas análises em concreto, a análise SWOT e a análise Taos, que eu em seguida já passo também a explicar o que é de forma muito breve, que nos permitiram definir alguns fatores críticos de sucesso, algumas questões essenciais para conseguirmos promover a competitividade do Brasil e colocar o Brasil no radar dos investidores internacionais e depois que nos levaram aqui a definir algumas ações mais concretas que acreditarmos serem relevantes. Aqui relativamente à análise SWOT, que foi a primeira análise mais estratégica que nós fizemos, esta divide-se aqui assim em duas áreas essenciais, diria, uma primeira análise interna e depois uma análise externa. Aqui relativamente à análise interna, obviamente que um dos principais pontos fortes se prende com a diversidade biológica que o Brasil tem, que lhe confere um potencial diferenciador em termos internacionais gigantesco. E essa diversidade biológica contribui também para o facto de que existe aqui uma grande variedade de matérias-primas facilmente exploráveis e isso poderá ser aqui muito interessante particularmente para a área farmacêutica e acaba por permitir alavancar aqui um bocadinho o mercado brasileiro.
Para além disso, e como referiam até inicialmente, o mercado brasileiro tem um número de consumidores gigantesco, é um mercado com uma dimensão gigantesca, e isso faz também com que seja, entre outros fatores, um mercado muito, muito atrativo. Por outro lado, existem alguns pontos que poderão impactar a seleção do Brasil enquanto mercado-alvo para estes investidores, e são precisamente esses pontos que temos aqui que tentar combater para conseguir elevar um bocadinho o posicionamento do mercado brasileiro. Uma dessas questões prende-se aqui com o facto de a América Latina, quando comparada com outras economias, por exemplo, a América do Norte e a Europa, não ter um destaque tão grande no setor farmacêutico. E isso faz com que muitas vezes o foco dos investidores se acabe por concentrar nestes mercados, ou seja, na América do Norte, particularmente nos Estados Unidos, e é importante tentarmos de alguma forma diferenciar, alavancar, potenciar, enaltecer aqui as mais-valias que o mercado brasileiro apresenta para o desenvolvimento do setor farmacêutico, particularmente biofarmacêutico. Depois, para além disso, e como falávamos também há pouquinho, aqui a questão de haver alguma ideia pré-concebida de tensão social, política, é também um fator que acaba por passar uma imagem de algum risco associado ao investimento no mercado brasileiro, e por isso é um ponto que temos que ter em consideração para tentar compensar aqui com os pontos fortes que víamos há pouco. Por outro lado, temos aqui a segunda parte da nossa análise SWOT, que são alguns fatores externos que também acabam por impactar. Em termos de oportunidades, este crescimento a que o setor farmacêutico tem assistido, este aumento de confiança que os consumidores têm revelado no setor biofarmacêutico, acabam por ser uma enorme oportunidade, porque são aqui um motor de desenvolvimento do setor, e depois também o facto de, em termos globais, estarmos a assistir a uma atenção redobrada atribuída ao setor da biodiversidade, atribuída aqui à biodiversidade, faz também com que os níveis de investimento em produtos biológicos estejam a aumentar, e isso gera aqui várias oportunidades. Contudo, e também como referi há pouco, apesar destes níveis de investimento estarem a aumentar, existe aqui ainda um déficit face àquilo que seria necessário, e, portanto, existe um nível de competitividade muito grande para conseguirmos captar parte desse financiamento, e isso torna essencial conseguirmos alavancar e potenciar a competitividade do setor biofarmacêutico brasileiro. E agora, se nós cruzarmos aqui todos estes fatores que estive a apresentar da análise SWOT, e é isso que nós chamamos aqui de análise TAOS, pegando aqui um bocadinho nos termos mais técnicos, nós conseguimos perceber que existem aqui dois pontos que são críticos. Em primeiro lugar, alavancar a diferenciação do setor biofarmacêutico do Brasil, divulgar aqui. Claro que é reconhecida a diversidade biológica do Brasil, mas divulgar, enaltecer esse potencial, o valor acrescentado que o Brasil pode trazer a este setor. E numa segunda perspectiva, ou seja, para alavancarmos o mercado brasileiro, potenciarmos a sua diferenciação, impulsionar e fomentar a criação de um ecossistema inovador no segmento de Health Tech. É um bocadinho do conhecimento geral que atualmente as tendências são para privilegiar projetos inovadores, projetos altamente tecnológicos, e por isso, se conseguirmos potenciar esta criação de um ecossistema inovador em Health Tech, vamos nos tornar mais competitivos ao lado de outras economias que já são inovadoras e que têm esta competitividade, como é, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Estes dois pontos permitem-nos perceber aqui, digamos que, três fatores essenciais. Em primeiro lugar, para conseguirmos captar este financiamento internacional, temos que conseguir aumentar o reconhecimento do mercado brasileiro. Em segundo lugar, temos que nos tornar competitivos, potenciando a inovação e o empreendedorismo do setor farmacêutico e, em particular, biofarmacêutico. E, em terceiro lugar, e também muito importante, é fundamental monitorizar as tendências e as oportunidades de financiamento internacionais que vão surgindo. E este trabalho que foi feito neste estudo permitiu precisamente isso, permitiu identificar várias oportunidades e permitiu perceber quais é que são as tendências atuais. Contudo, uma das questões que nós conseguimos perceber foi que grande parte destes investidores estão constantemente e de uma forma cíclica a emitir novas oportunidades de financiamento. E por isso é importante monitorizar, é importante acompanhar o trabalho feito por estes investidores,
para que consigamos sempre identificar novas oportunidades e apresentar propostas, apresentar ações que estejam alinhadas com os objetivos dessas mesmas oportunidades que estão a surgir constantemente e de uma forma muito, muito acelerada. E até por isso mesmo, e para de futuro e de forma muito prática auxiliar nessa questão, na análise dos fundos que foi feita, uma das questões que foi considerada e que foi colocada para cada fundo foi precisamente o sítio web onde é possível consultar novas oportunidades que vão sendo lançadas por aquelas entidades, para que consigam monitorizar e perceber aqui o surgimento de novas ações, de novos projetos. E agora entrando aqui numa parte um bocadinho mais prática, com algumas recomendações, dar só a nota de que no estudo foi incluído um guia de financiamento à biodiversidade, que no fundo define aqui um bocadinho a tipologia de projetos que devem ser financiados, e depois recomendo, tem mesmo lá o link para conseguirem consultar o guia completo, recomendo que analisem um bocadinho, porque acaba por nos permitir orientar um bocadinho a estratégia de como abordar estes fundos, de como definir projetos que sejam competitivos para obter este financiamento que tem existido. E mesmo aqui para terminar, com base nesta análise que foi feita, nós percebemos que existe um conjunto de ações que têm que ser implementadas. Essas ações nós dividimos aqui em 4 grandes grupos: ações de comunicação, ações de promoção e networking, ações de desenvolvimento e ações de monitoramento. Estas ações deverão ser aqui implementadas de uma forma complementar e sequencial para conseguirmos atingir os objetivos que víamos há pouco de alavancar o reconhecimento do Brasil e aumentar a competitividade do setor biofarmacêutico brasileiro. Em termos das ações de comunicação, será aqui de extrema importância desenvolver ações que permitam promover a riqueza biológica do Brasil, que no fundo alavanca aqui o setor da biofarmácia, e para isso aqui será crítico preparar uma campanha de comunicação internacional que chegue aqui a alguns dos principais stakeholders internacionais, alguns investidores internacionais relevantes nesta área. Em termos das ações de promoção e networking, falámos aqui precisamente de tentar contactar os fundos identificados, de chegar ao contacto com algumas entidades internacionais que operam nesta área, alguns stakeholders de relevância, de forma a que consigamos, no fundo, estabelecer aqui alianças, parcerias, que vão alavancando o reconhecimento do mercado brasileiro. Depois aqui um conjunto de ações de desenvolvimento, um bocadinho mais voltada para o desenvolvimento de um conjunto de programas que olhem mais para o mercado brasileiro internamente, que fomentem a criação de um ecossistema empreendedor e inovador na área de health tech, para conseguirmos, lá está, aumentar a competitividade do mercado brasileiro e tornar o mercado brasileiro mais atrativo aqui na ótica internacional e perante os investidores internacionais. E por fim, as ações de monitorização vão precisamente pegar aqui naquele último ponto que eu referia nos fatores críticos de sucesso, ou seja, neste momento nós percebemos as tendências atuais, identificamos algumas oportunidades atuais, mas é importante identificar outras, é importante ir percebendo novas ações, novos programas que vão sendo lançados por estes investidores e dessa forma conseguirmos, no fundo, desenhar projetos que estejam totalmente alinhados com a orientação estratégica de cada entidade financiadora. Ok, isto é também aqui um ponto bastante importante para conseguirmos, no fundo, colocar as empresas brasileiras deste setor no radar dos investidores internacionais. E mesmo agora, para terminar, aquilo que o estudo nos permitiu perceber, no fundo, foi que, em termos internacionais, há um foco cada vez maior na área da biodiversidade. Isso reflete-se na criação de mais financiamento, que impacta de forma muito positiva o setor biofarmacêutico. Para que o Brasil consiga efetivamente beneficiar desse financiamento, é essencial alavancar o reconhecimento e a diferenciação do mercado brasileiro, e para isso temos também que tentar aumentar a competitividade do setor biofarmacêutico brasileiro e a percepção do valor acrescentado que o segmento biofarmacêutico brasileiro pode trazer à escala global. E agora dava-vos aqui um bocadinho a palavra, só dar a nota que depois no estudo tem então identificados os 50 fundos e os 30 caracterizados em maior detalhe, e agora tanto eu como a Martina ficamos aqui disponíveis para alguma questão. Perfeito, Liliana, muito obrigada por toda a apresentação, todas as informações compartilhadas, né?
E agora a gente vai deixar esses últimos minutos aqui abertos para questionamentos. Já tenho uma pessoa aqui aparecendo, Júlio Moreira. Júlio, você pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta, por favor. Obrigado, Jéssica. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma para o Marcos Valadares e outra para a Liliana. Em primeiro lugar, agradecer pela apresentação, Liliana e demais colegas da BKIF. Eu acho que foi muito interessante. E eu vou diretamente às perguntas para a gente não perder tempo. Para a Liliana, a gente vê aí todo o processo de atração de financiamentos, tá certo? Para pesquisa de inovação no Brasil. Mas, efetivamente, a gente não viu uma referência à propriedade intelectual. No fim das contas, a gente trata de recursos financeiros que darão retorno a grupos de pesquisa ou a investidores, e falamos sempre de propriedade industrial. Aonde vocês estão levando isso em consideração? Porque, na sua fala, a avaliação dos projetos passa longe, pelo menos pelo que eu vi aqui apresentado, sobre esse tópico. Eu gostaria de ouvir a sua resposta. E antes de você responder, deixa eu já endereçar minha outra pergunta para o Marcos, e aí qualquer um também pode responder. A gente vê muito esse processo aí da discussão da acesso à biodiversidade brasileira. Mas, efetivamente, esse ano nós vamos ter a Conferência Diplomática na Genebra sobre biodiversidade, acesso à biodiversidade e repartição de benefícios, e nós vemos muito pouco engajamento dos países, efetivamente, em ter um processo estruturado de proteção e acesso à biodiversidade, principalmente nos países megadiversos. A gente fez um levantamento aqui no INPI, de 2000 até agora, que a grande maioria do acesso feito à biodiversidade brasileira se deu pelos Estados Unidos e China. E esse processo foi levado a propriedade intelectual para fora do país. Se a gente quer desenvolver, Marcos, a nossa pesquisa, a nossa indústria, melhoria de saúde para o nosso povo, aonde a gente vai efetivamente endereçar esse problema de ter a proteção aqui com as nossas empresas para garantir que elas tenham capacidade de crescer. E outro ponto sendo o Brasil um país mega diverso com relação à sua população, quando é que a gente vai efetivamente investir em testes clínicos para efetivamente trazer recursos financeiros de uma área tão importante quanto essa? Obrigado. Obrigada, Júlio. Marcos, não sei se me permite aqui começar por responder à primeira questão. Efetivamente, a questão da propriedade intelectual é algo extremamente importante quando falamos de inovação, quando falamos de um setor que está aqui em rápido crescimento. Aquilo que nós conseguimos perceber quando analisamos estes fundos, e principalmente quando falamos com alguns deles, é que essa é uma questão que depois é definida projeto a projeto e programa a programa. Principalmente, por exemplo, no caso da Proparco, que foi um dos fundos com os quais falamos e fomos um bocadinho mais a fundo nessa questão, aquilo que percebemos é que são programas que são desenhados mesmo de raiz, com as entidades que vão, no fundo, beneficiar do financiamento, e por isso isso é uma questão que depois é debatida aqui com cada fundo mais diretamente. Agora, dar aqui uma nota, claro que isso aqui foi uma apresentação um bocadinho mais resumida, mas depois no estudo terão essa informação. Aquilo que faz, e mostra aqui um bocadinho a importância deste tema, aquilo que faz dos Estados Unidos um mercado líder também neste setor são precisamente as questões de propriedade intelectual, que estão extremamente bem desenvolvidas neste mercado, e sendo que parte dos fundos que nós identificamos acabam por estar neste mercado, isto é uma questão que eles também têm bastante presente e que é bastante enfatizada. Complementando aqui, respondendo a pergunta do Júlio, obrigado pela pergunta, Júlio. Eu entendo que a questão de acesso à biodiversidade, ela já tem tido avanços significativos, e o fato de que Estados Unidos e China, isso era uma informação nova para mim, é o que tem mais acesso hoje, indica que eles já entenderam o valor disso. E, pessoalmente, eu acredito que faz sentido, primeiramente, para que a gente crie valor, a gente consiga fazer parceria com esses grupos que estão conseguindo extrair valor disso para a gente conseguir fazer a ponte. Eu vou retomar o que eu comentei antes. A biodiversidade, por si só, ela não consegue entregar o resultado final. O que vai entregar o resultado final são os pesquisadores, junto com as pessoas que estão envolvidas no processo, para transformar aquilo que está dentro da biodiversidade em algo que a gente consiga usar, eventualmente, no caso de fármacos aqui, em medicamento. E esse processo de transformar o que está cru dentro seja na natureza, seja em algum outro ambiente, em um fármaco, ele é um processo muito longo e árduo, e que o Brasil, ele
comparativamente com o mercado americano, por exemplo, ele ainda está engatinhando. Então, eu diria que a melhor forma da gente fazer isso, primeiro, é parceria. E depois de criar esse ecossistema interno aqui, que a gente tenha robustez para entregar isso, eu acho que a gente já teria condição de gerar valor não só interno, como externo também. Então, eu responderia de forma breve, assim, para dar oportunidade para outras pessoas falarem. Perfeito, Marcos, obrigada. Bom, para mim está aparecendo aqui a Denise, está com a mão levantada. Denise, pode fazer sua pergunta, por favor? Bom dia a todos, muito obrigada pelo evento. A minha pergunta é relacionada, assim, eu entendo que investidores são importantes, mas eu acho que no Brasil a gente, como o Marcos falou, a gente precisa de parcerias. Eu queria entender como é que vocês veem a interação das Embrapis, que eu acho que podem ser fundamentais, e dos ICTs nisso, porque eu já pesquisei praticamente todas as patentes em biodiversidade, e tem muita coisa que já foi feita no Brasil e para no meio do caminho, óbvio. Então, assim, antes de um investidor entrar, me parece que tem muita coisa para acontecer. E eu acho que no Brasil, para a gente ser competitivo, parcerias com essas, né, Embrapias da vida e outros são fundamentais. Como é que vocês estão vendo isso? E grandes empresas no Brasil também, porque a gente vai precisar de muito dinheiro. Bom, eu queria, o Perfeito, Marco, obrigada. eu queria só dar duas notícias a respeito desse tema que a Denise levantou, depois você me ajuda a complementar também. Mas também uma observação para o Júlio, sobre a questão de acesso à de biodiversidade. A gente tem a Ana, que é uma profissional que trabalha só com esse tema e patente dentro da Abifina. E ela está assessorando a gente nessas discussões. Eu não sou um expert no tema, mas ela, na última conversa que nós tivemos semana passada, ela falou que o acesso à biodiversidade melhorou muito aqui no Brasil e que isso é uma coisa que nós poderíamos discutir junto com interessados no exterior para virem para cá. Então, mas é um tema que a gente precisa se aprofundar, né? Esse grupo aqui não é expert, mas a gente trabalha com quem conhece muito sobre o tema e está acoplado nessas nossas ações aqui dentro da Bikif. Sobre o que a Denise colocou, Denise, eu tenho algumas notícias boas aí. A gente começou o ano passado um programa de inovação, de nada, Júlio, de inovação radical aqui na Bikif. Patinamos bastante no começo, é um tema super sensível aqui no país, que a gente desata uma ponta e a outra não vai, enfim. E a gente está olhando agora para o ecossistema de inovação radical, né? Porque todo esse esforço com a Apex, do Marcos Valadares estar aqui, ele não faz muito sentido se a gente não tiver as coisas funcionando de uma maneira adequada, que se a gente não conseguir desenvolver um produto, uma molécula, um medicamento de ponta a ponta. Então, a gente está tentando, a nossa proposta, e a gente já avançou algumas partes significativas a respeito disso, sanar essas lacunas, esses gaps desse ecossistema. E é isso que a gente está indo para fora mostrar. Ó, a gente caminhou, está aqui, estamos indo para cá, e a ideia é ir para esse lugar. Tem dinheiro do governo, tem dinheiro de agências de fomento para diminuir o risco desse desenvolvimento no Brasil. E aos poucos a gente conseguir desenrolar esse ecossistema. Isso é uma coisa. Sobre as unidades Embrapi, a gente conseguiu, inclusive, recebemos uma lista semana passada, mas o ano passado nós fizemos uma auditoria nas unidades Embrapi que se propõem a desenvolver novas moléculas, ou IFAs, eles falam que eles vão desenvolver IFAs. Então, a gente fez uma auditoria em 6. O resultado foi positivo, mais positivo do que negativo. Só que falta estrutura, falta gestão de projeto, falta sistematizar alguma prestação de serviço. Enfim, são coisas que eles têm estrutura, têm expertise, que a gente precisa dar uma roupagem e treinar de alguma maneira, se eles quiserem interagir com a indústria com mais frequência ou com a startup, né? Também é uma outra proposta. E a gente está com uma parceria até com a Emerge, no sentido de desenvolver, vou falar aqui um nome muito, né? Mas são laboratórios empreendedores. A nossa meta até o final de 2025 é criar pelo menos 5 que sejam referências. Se vai cair dentro da biodiversidade, a gente não sabe, mas o CNPEM é um deles que a gente está trabalhando.
E no dia 27 de março, que os pesquisadores estiverem aqui ouvindo, dia 27 de março, durante o dia todo, nós vamos fazer o primeiro seminário de IFAS Academia, né? Que é discutir esse processo de translacional, né? Do P&D, como é que a gente vai translacionar essa tecnologia, essa pesquisa, e transformar em tecnologia e inovação para o mercado. Então, toda essa discussão não, vai ser um piloto, a gente vai conversar, e o tema, a base dessa discussão, vai ser a biodiversidade. Então, são quatro painéis, se não me engano. Vai ser divulgado agora, a partir dessa semana, nos veículos aí da Abicif. Esse seminário é gratuito e a gente quer replicar isso em vários outros centros de pesquisa, né? E ICTs, Embrapi. E depois a gente vai ter o seminário de IFA Inovação, que aí é startup, e depois a gente vai fazer um seminário de IFA de indústria. A gente quer aprofundar nesses temas para ver o que a gente tem que fazer para solucionar questões. Só que a gente não vai só fazer provocação, a gente vai propor soluções. Então, a gente quer, no caso das unidades Embrapi, na Bio, nós queremos agora treinar, antes da Bio, 3 ou 4 unidades Embrapi, nós queremos que eles participem conosco e ofereçam serviços do que eles são capazes que eles podem prestar. E vai ser um treinamento, a gente vai começar a expor eles lá fora, e aí eles vão ganhando experiência internacional. E na sexta-feira, depois da Bio, a gente vai oferecer um treinamento dentro de um laboratório de ponta de neurologia dentro da Universidade da Califórnia para essas unidades Embrapi. E começar essa interação, para que eles possam beber da fonte e o que está fazendo de mais alinhado com as regras internacionais de desenvolvimento de um produto, eles aprenderem. Então, esse é um trabalho que a Abicif está fazendo, que é ajustar o ecossistema, e em relação às unidades Embrapi, a gente está com essa proposta com eles de transformar não transformar, gente, mas dar ferramentas para que a gente possa trabalhar melhor nessa translação da pesquisa para o produto e dar mais agilidade para essas unidades, porque elas estão com recurso lá dentro, e ver se a gente consegue transformar de fato o que você falou, tem muita pesquisa, tal, etc., num produto, né? Então, estão perguntando aqui, a Manuela está perguntando quais unidades serão treinadas. A gente vai propor para as 12 unidades que o Embrapi passou para nós. O Cláudio, que trabalha conosco aqui, o Brandão, acho que ele está com essa lista aí, eu não lembro agora se são 12 ou 14, e aí eles vão ser convidados, e participa quem quer, né, desse trabalho, que vai durar pelo menos 8 meses, né, até o final desse ano. Então, perguntando aqui do link também desse seminário, eu não sei se o Júlio está aqui, se a Natália já foi feito, mas vai estar no LinkedIn da Abicif, do BPH, se não for até o final de semana, na semana que vem, certeza, dia 27 de março, dentro do CNP em Campinas, vai ser esse seminário. São vagas limitadas, são 100 vagas, e é gratuito. Desculpa, eu não sei se respondi, Denise, se atendeu aí até um pouco a expectativa. Não, tá tudo ótimo. Eu só ia dar uma sugestão, é que eu, em conversa com o Ricardo Gazzinelli, que você deve conhecer, que tem o CT Vacinas, que virou uma Embrapi também, ele falou que várias das startups que solicitam serviços decidem por não usar o incentivo da Embrapi. Eu acho que vale a pena conversar para entender o que está acontecendo aí, porque também não adianta não ter essa conversa. Tem que entender por que as startups Boa. estão... Não, obrigada, tem recurso, mas eu não quero. Só. Marcos Valadares aí depois está aí uma missão, Marcos. Perfeito. Não, Eu vou Acho que o passar Marcos quer só. falar já. Isso, só ia falar só pela questão do tempo. Marcos, eu vou passar para você, e aí acho que depois da sua fala, talvez a gente possa encerrar, né, por conta do tempo aqui de todo mundo. E aí a gente fica à disposição, pessoal. Depois, quem precisar falar, tiver mais questionamentos, precisar de mais detalhes, a gente está à disposição por aqui. Mas, Marcos, por favor. Um comentário breve só que eu ia fazer com relação a isso que a Denise falou. Nós entendemos que nós não estamos na frente da corrida, a gente está atrás. Então, a gente precisa de todos os recursos necessários para conseguir chegar lá. E a unidade Embrapi é um ponto importantíssimo, porque tem uma consideração de competência
e de estrutura nessas unidades que permite a gente ser competitivo. Então, sem dúvida nenhuma, se está tendo alguma hesitação, eu particularmente, na época da nossa startup, a gente fez esse programa juntos com a Embrapi, PT, outras unidades, foi bem sucedido, foi um projeto interessante, não seguiu o rumo necessário, mas nós conseguimos avançar no que a gente precisava cientificamente, e eu acho que o recurso, no final das contas, ele é relevante no sentido de trazer recurso privado para fomentar essas pontas todas ali. Eu acho que a gente tem como criar esse cenário positivo de investimento privado nessas unidades também, através das startups, tá? Quando eu falo nas unidades, através das startups. Passo aqui para a Jéssica, não quero me delongar muito, mas é uma ótima conversa isso aqui. Não, imagina, na verdade é mais, como o nosso horário é até às 11, então mais para a gente fazer um encerramento, mas assim, a gente manteve o nosso público fiel aqui até o final, isso é muito positivo, acho que isso mostra o quanto a nossa equipe aqui está fazendo, né, um trabalho que é interessante, que conseguimos movimentar muitas pessoas. O Norberto acabou de levantar a mão, vou passar a palavra para ele também, mas caso para o público em geral, caso vocês tenham alguma dúvida, precisem de informações, a Bikiv está totalmente à disposição, né? Então, os nossos canais estão todos abertos, fiquem à vontade para nos contatar e para mandar as dúvidas aí, os questionamentos o que a gente não conseguiu responder aqui durante esse webinar, a gente pode responder posteriormente, tá? Norberto, por favor. Bom, Jéssica, eu sei que a gente estourou, mas assim, eu estou vendo aqui os comentários estão excepcionais aqui do lado, e eu queria trazer algumas informações de avanço importantes. Para a Ana e Endo aqui, esse teste e de produto, molécula, tal, extrato, purificação, sim está sendo discutido com a Anvisa. A Bikiv, inclusive, depois pode mandar pelo marketing aí, a gente preparou um guia para as startups do ano passado, né? E numa discussão que nós estamos tendo muito próxima com a Anvisa, de como que eles podem se aproximar, e talvez esse ano saia um escritório de análise de pesquisa que está acontecendo dentro do laboratório ou dentro das startups, para a Anvisa começar a orientar antes de vocês pedirem, solicitar o pedido de registro do produto, para que não tenha que refazer as coisas. Então, isso já está acontecendo. A Anvisa até vai lançar um edital agora no primeiro semestre para escolher algumas tecnologias para fazer esse trabalho. E a gente está falando, quando a gente fala de Embrapi, a certificação e credenciar esses laboratórios, né, que eles sigam padrões Anvisa, também está tendo essa negociação. Esse cuidado a gente está tendo para que não fique um elefante branco lá montado, que não tenha anuência da Anvisa, que ela não acompanhe. Então, esse trabalho está sendo, sim, alinhado com eles. E o Wagner aqui falou sobre, não existe um ponto-chave, né, de negociação entre o pesquisador e o empresário. Nesse evento do dia 27 de março, vai ter um especialista que cuida de gestão de projetos, né, dentro de laboratórios, né, que é a Fernanda Pisa. Talvez ela seja conhecida de alguns aqui, ela trabalhou no Grupo Axê, tal, etc. E ela faz alguns treinamentos para a Unicamp, inclusive, a respeito desse tema. E o Marcos Valadares também estava discutindo sobre como criar outros mecanismos e outras maneiras aí da gente aumentar essa interação e que ela seja de uma maneira mais ágil, mais pragmática, mais objetiva. Então, tem ainda um processo de sensibilização dos dois lados para diminuir esse estresse na discussão, na negociação e da parceria. São pontos de atenção dentro do nosso trabalho aqui também, para que efetivamente aconteça, porque senão a gente fica só numa discussão etérea e nada de fato acontece. Bom, é isso. Muito obrigado pela participação. É um tema que tem bastante assunto ainda, mas sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente nos nossos eventos, que eu acho que vocês vão conseguir acompanhar um pouco do nosso trabalho e participar. Esse é o interesse nosso. Obrigado, Jéssica. Parabéns aí para todos. Perfeito. Obrigada, Norberto. Agradeço novamente nossa equipe aqui da Bikiv, do Brazilian Farm and Health, a equipe da Apex, que foi responsável por nos dar esse recurso para desenvolver esse material, a Liliana e a Martina, né, e toda a equipe do Market Access por todo o trabalho realizado, desempenhado. E seguimos todos à disposição. A gente colocou no chat algumas informações, então nossa equipe de marketing já colocou o e-mail ali para quem tiver interesse sobre o seminário, que vai acontecer agora em março. Nossas redes sociais, eu deixei meu e-mail também, caso alguém tenha alguma dúvida que não foi esclarecida aqui, vocês podem
compartilhar comigo, que aí eu faço a distribuição interna aqui para a nossa equipe, direcionamento necessário, e seguimos à disposição, né? Acho que é isso, então a gente encerra por aqui, e obrigada a todos mais uma vez. Muito obrigada. E alguma questão? Também ficamos disponíveis do nosso lado. Perfeito, obrigada, Liliana. Tchau, tchau, Obrigado, pessoal. gente. Até a Boa próxima. tarde. Obrigada. Obrigada, até à próxima. Liliana, acho que você está como host, então vou parar de gravar aqui.